Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com o barbante fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 358 gramas. Na largura ficou com 43 centímetros. E no comprimento, eu fiz ele com um bico, dessa ponta a essa, ele ficou com 76 centímetros. E os bicos ficaram com 19 centímetros. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o bico. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. São triângulos. Eu fiz triângulo fechado e fiz o triângulo todo aberto. No vídeo, eu explico tudo direitinho. E em cada ponta, nós fizemos um bico. Este bico, no caso, no meu trabalho, desta carreira até aqui, ficou com 19 centímetros. Porém, isso aqui vai variar bastante, depende do tamanho do ponto de vocês, depende da linha que vocês vão usar, do barbante que vocês vão usar. Porém, o meu, desta carreira, que é a primeira carreira do meu bico, até aqui ficou com 19 centímetros. Há um ano atrás, mais ou menos, eu já gravei uma aula com este mesmo gráfico. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição. Se você não assistiu, depois dessa aula, vocês irem assistir. Ou caso fiquem alguma dúvida nesta aula, vocês irem assistir a outra. Porém, o outro ficou com 30 centímetros apenas de largura. E eu recebi algumas mensagens perguntando como fazer mais largo. Por isso, agora eu resolvi trazer esse mais largo. Este, ele tem 43 centímetros de largura. O outro ficou com 30 centímetros de largura. Então, a outra aula também é muito legal. Depois que vocês assistirem essa, vão lá assistir a outra. Eu vou deixar na descrição o link, ok? Porém, esta é a nossa aula de hoje. Espero que gostem o quanto eu gostei. E aqui, para a última carreira, nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, eu coloquei 2 pontos baixos. Mas aqui também é uma sugestão. Caso não queiram, não precisam fazer. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 75 correntes. Feitas as 75 correntes, vamos marcar a última corrente que fizemos e vou fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Vamos ficar num total de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto rede, de quadrados. Vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na terceira, ponto alto. Aqui já fizemos 2 quadrados.
Eu vou fazer esta carreira de quadrados até quase a outra ponta. Por que até quase a outra ponta? Porque quando restar 4 correntes, nós vamos fazer 4 pontos altos na outra ponta também. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, já encerrei aqui a primeira carreira. Eu subi com as 4 correntes, copiei mais 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. Nós teremos até o final do nosso trabalho 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Aqui no meio eu fiz essa carreira de ponto rede, de quadrados. Nós ficamos aqui, para esta largura, eu fiquei com 23 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui os outros 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou copiar aqui 11 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular as correntes da carreira anterior e copiar o ponto alto. 1 quadrado. Novamente, 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. 2 quadrados. Vou copiar 11 quadrados. Já copiei aqui 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Vou fechar o quadrado do meio, então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei o quadrado do meio. Deste lado, vou copiar os 11 quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Já encerrei mais uma carreira. Copiei os 4 pontos altos. Aqui nós ficamos com 11 quadrados de um lado, 11 quadrados do outro. E fechamos o quadrado do meio. No total, são 23 quadrados. Então, eu vou copiar 11 quadrados de um lado, 11 quadrados do outro. Dá um total de 22 quadrados. E vou fechar o quadrado do meio. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei esta carreira porque eu apenas copiei. Copiei os 4 pontos altos e copiei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. São 2 correntes, vou colocar os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, ficou desta forma. Aqui deste lado, vou copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Pronto, finalizei mais uma carreira. Copiei os 4 pontos altos, copiamos aqui 10 quadrados. Na carreira anterior eram 11, aqui nós copiamos apenas 10. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiamos os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Como eu já falei, aqui neste meio nós vamos abrir um triângulo. Então, nós vamos abrir o triângulo e depois vamos fechar o triângulo, até que lá na outra ponta sobre apenas um quadrado fechado. E aqui nas laterais irão restar 2 quadrados de um lado e 2 quadrados do outro. Então, nós vamos abrir o nosso triângulo até que sobre 2 quadrados deste lado, 2 quadrados deste. Feito isto, vamos fechar. E aqui no meio, nós vamos sempre intercalar. Então, para abrir o triângulo, eu vou fechar um quadrado antes dos pontos altos e um quadrado depois dos pontos altos. E aqui no meio, eu vou intercalar. Onde são pontos altos, eu vou colocar, vou abrir o quadrado, e onde é o quadrado, eu vou fechar com pontos altos. Vou intercalando aqui no meio. Para não ficar muito repetitivo, é só repetição, são só quadrados e pontos altos, eu vou fazer o triângulo, vou abrir e vou fechar e trago para mostrar para vocês. É bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Pronto,
aqui está o nosso triângulo finalizado. Então, nós fizemos, no vídeo, nós fizemos até esta carreira, que fechamos um quadrado antes dos pontos altos, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos e fechamos um quadrado após os pontos altos. Como eu falei, nós ia abrir o nosso triângulo, depois fechar até que sobrasse apenas um quadrado fechado. Aqui, eu fui intercalando, como eu falei. Então, eu fui sempre fechando. Para abrir o triângulo, eu sempre fechei um quadrado antes dos pontos altos e um quadrado após os pontos altos. Aqui no meio, eu intercalei. Onde são pontos altos, eu fiz quadrado, e onde é o quadrado, eu preenchi com pontos altos. Onde são pontos altos, eu fiz quadrado, vou abrir quadrado. Onde é quadrado, eu preenchi com pontos altos. E eu falei que ia fazer isso até que aqui nas pontas sobrasse e restasse 2 quadrados. Foi o que eu fiz. Então, eu fui abrindo o triângulo, preenchendo aqui no meio, 2 quadrados de um lado, 2 quadrados do outro, restaram. Feito isto, eu vou fechar o triângulo. Para abrir, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, para o lado de fora. Para fechar o triângulo, eu vou fechar os quadrados na parte de dentro. Então, eu fiz aqui, deixei os 2 quadrados, e este foi o meu último quadrado que eu fechei com pontos altos. Para fechar o triângulo, eu copiei os 2 quadrados e abri este quadrado. E fechei o quadrado após os pontos altos. Então, aqui eu fui fechando o triângulo de um lado e do outro. Para fechar, eu fechei os quadrados na parte de dentro. Eu acho que vocês conseguiram entender direitinho, não é? Não tem erro, é bem fácil. Isso eu fiz até o último quadrado fechado com pontos altos. Nós iniciamos com um quadrado aqui no meio de pontos altos, e vamos encerrar o nosso triângulo com o quadrado do meio fechado. Para não restar dúvidas, o que eu sugiro a vocês é tirarem um print. Depois, caso vocês tenham alguma dúvida, ou vocês olhem, ou voltem um pouquinho o vídeo e tirem a dúvida de vocês. Para não ficar todos os triângulos fechados, o que eu fiz? Eu fiz um triângulo aberto aqui no meio. Então, eu fiz do mesmo jeito. Vamos supor que este é o primeiro quadrado que nós fizemos lá na outra ponta. Eu encerrei aqui com um quadrado do meio fechado. Ficamos com 11 quadrados de um lado, 11 quadrados do outro, aberto. Aqui no meio eu fiz o triângulo. Esse triângulo, eu só fiz a parte de fora, eu não preenchi no meio. No meio eu deixei tudo com quadradinhos. Então, eu fiz este quadrado, que é o nosso quadrado central. Fechei com pontos altos. Aí, fui fechando os quadrados das pontas. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Na próxima carreira, da mesma forma, fechei o quadrado antes dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Na próxima carreira, mesma coisa. E aqui no meio, só fiz quadrado. Aqui no meio, eu não preenchi igual eu fiz neste. Um quadrado sim ou não, um sim ou não. Aqui, eu fiz todo em quadrado. Não tem erro, é bem fácil. Caso vocês queiram, podem fazer todos os triângulos fechados. Aí fica a critério de vocês. Aqui é só mais uma sugestão. Este triângulo também eu abri até que nesta ponta restasse 2 quadrados em uma ponta e na outra. Aqui eu fiz o meu último ponto do triângulo, abrindo. O restante eu já fui fechando, então eu fui fechando os quadrados de dentro. Aqui eu fui fechando os quadrados de fora. E, para fechar o nosso triângulo, eu fui fechando os quadrados de dentro, até que aqui reste apenas um quadrado fechado, que é o quadrado do meio. Conseguiram entender? Vou deixar aqui aberto também para vocês tirarem um print, caso queiram, para depois tirarem as dúvidas. Então, eu fiz um triângulo fechado, um triângulo aberto, e aqui eu repeti o triângulo fechado. Caso queiram, podem fazer ou todos os triângulos fechados, ou todos os triângulos abertos, ou intercalar da mesma forma que eu fiz. Isso aqui não é uma regra, é só uma sugestão. Neste caso, para o comprimento que era o ideal para mim, que foi o ideal para mim, eu terminei com o triângulo fechado. Mas isso aqui também vocês podem terminar, dependendo do comprimento do caminho de mesa que vocês fizerem, com o triângulo aberto. Não é uma regra. Agora, eu vou fazer o final do caminho de mesa. Para o final deste caminho de mesa, eu vou fazer um bico. Então, eu vou fazer um bico de um lado e um bico do outro. Então, vamos a ele. Para fazer o bico, o que eu vou fazer?
aqui eu encerrei meu último ponto alto da última carreira. Fiz aqui a minha última carreira, a carreira de ponto rede. Nós iniciamos com uma carreira de ponto rede e vamos encerrar com uma carreira de ponto rede, com os quadrados. Eu fiz aqui a minha última carreira. Agora, eu vou subir com uma corrente, vou virar o meu trabalho para fazermos o bico e vou aqui em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer em cima dos pontos altos, pontos baixíssimos. Feito isto, chegamos aqui no último ponto alto. Vamos colocar assim, último ponto alto. Aqui eu vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. No quadrado, eu vou fazer os 2 pontos altos, porque são 2 correntes, então eu vou fazer os 2 pontos altos. Vou preencher este quadrado. Primeiro quadrado, após os pontos altos, eu vou preencher com pontos altos. Então, ficou desta forma. Aqui no meio, eu vou copiar os quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as correntes da carreira anterior, copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular as correntes da carreira anterior, copiar o ponto alto. Então, eu vou copiar este quadrado. Então, eu vou copiar estes quadrados até que nesta ponta sobre este quadrado. Então, eu vou completar essa carreira e já trago. Pronto, já cheguei aqui na outra ponta. Então, aqui no meio, eu só copiei os quadrados. Copiei os quadrados da carreira anterior, chegamos na outra ponta. Eu vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos. E vou copiar aqui o primeiro ponto alto dos 4 pontos altos da carreira anterior. Feito isto, novamente, eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou aqui em cima dos pontos altos da carreira anterior, andar com pontos baixíssimos, até o último ponto alto da carreira anterior. Vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, e vou preencher o quadrado após os pontos altos. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, está ficando desta forma. Vou copiar os quadrados do meio e até que nesta ponta reste apenas este quadrado aberto. Vou fechar com pontos altos, aí não vou fazer nada em cima destes pontos altos, e daqui eu vou voltar novamente. Então, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Finalizei mais uma carreira. Então, eu copiei os quadrados da carreira anterior, aí ficou este último quadrado aberto, eu fechei com pontos altos. Aqui, novamente, eu não vou fazer nada em cima destes pontos altos, eu vou voltar daqui mesmo. Então, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho, voltar em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos, até este último ponto alto. Aqui, eu vou subir com as 3 correntes, preencher este primeiro quadrado, copiar os quadrados restantes da carreira anterior, até que nesta ponta, novamente, eu vou fechar este quadrado e não vou fazer nada em cima desses pontos altos, vou voltar daqui mesmo. Então, aqui será carreiras de idas e voltas, até que reste apenas um quadrado no meio, que este quadrado será fechado com pontos altos. Então, vai ficar com este detalhe em uma ponta e na outra, até o último quadrado fechado, até encerrarmos o bico. Como é só repetição, eu vou fazer esta parte e já trago para mostrar para vocês. Aí, nós faremos o outro lado. Eu vou iniciar o outro lado para não restar dúvidas para vocês. Como prometido, já completei aqui o bico em uma ponta. Então, aqui nas pontas ficou desta forma. Eu fui fechando sempre o quadrado de dentro. Deste lado também, fechando o quadrado de dentro. E não fizemos nada nos últimos pontos altos. Então, eu fui fechando os quadrados de dentro, até que restasse apenas um quadrado, e este eu preenchi com pontos altos. Então, aqui, para ficar um melhor acabamento, então, já fechamos aqui o último quadrado com pontos altos. Vamos encerrar com 4 pontos altos. Então, para ficar o melhor acabamento, eu vou fazer aqui uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar aqui em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos, até o último ponto alto.
Então, somente fazer pontos baixíssimos. Chegamos aqui no último ponto alto, eu vou fazer o último ponto baixíssimo. Feito isto, vou fazer aqui uma corrente, vou cortar o barbante e esta parte vou esconder por entre os pontos. Agora, vamos fazer a outra ponta. Pronto, já finalizei aqui esta ponta. Agora, eu vou pegar esse barbante e esconder por entre os pontos, depois passar um pinguinho de cola para ficar mais garantido. Agora, vamos fazer o mesmo que fizemos deste lado, esse mesmo bico, nós vamos fazer agora na outra ponta, do outro lado. Então, vamos virar aqui o nosso trabalho e agora nós vamos fazer deste lado o mesmo bico. Então, vamos iniciar o bico deste lado. Eu vou aqui no último ponto alto dos 4 pontos altos, vou puxar o barbante e vou amarrar aqui. Aqui vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. Ou darem um nozinho, ou fazerem um ponto, do jeito que vocês acharem melhor. Feito isto, eu vou aqui no mesmo espaço, no mesmo ponto alto, e vou subir aqui com as 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui vou fechar o primeiro quadrado. Então, aqui no primeiro quadrado, eu vou colocar os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Observem que eu já estou escondendo aqui o barbante. Copiar este ponto alto. Então, nós não fizemos nada em cima destes pontos altos e fechamos o quadrado após os pontos altos. Deste lado, nós vamos fazer o mesmo que fizemos do outro. Agora, nesta carreira, eu vou copiar os quadrados. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Não vou fazer nada em cima destes pontos altos, vou voltar daqui mesmo. Então, eu vou fazer essa carreira até chegar neste quadrado. Então, assim eu fiz. Copiei os quadrados da carreira anterior. Chegamos aqui no último quadrado aberto. Eu vou fechar este quadrado com pontos altos. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Este pedaço de barbante foi onde nós iniciamos a nossa corrente, o nosso trabalho. Nós iniciamos o nosso trabalho com as correntes por esta ponta. Que eu vou fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. E aqui eu vou voltar em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos. Até o último ponto alto. Feito isso, chegamos aqui no último ponto alto novamente. Vamos subir com as 3 correntes e preencher este primeiro quadrado. São 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos fazer deste lado o mesmo que fizemos naquele. Ir diminuindo os pontos altos nas laterais. Então, vai formando este detalhe na ponta, de um lado e do outro. Aqui, eu vou copiar os quadrados da carreira anterior, fechar este último quadrado. Feito isso, não vamos fazer nada em cima dos pontos altos, vamos voltar daqui mesmo. Então, é a mesma coisa. Eu apenas quis iniciar aqui para não ficar dúvidas para vocês. Eu vou fazer esta ponta e vou encerrar. Vão ficar as 2 pontas de um lado e do outro. Aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Isso aqui é bem fácil, todos vocês vão sim conseguir fazer. Para você que tiver alguma dúvida, nos vídeos anteriores, eu sempre faço uma carreira de pontos baixos nas laterais. Então, vocês podem olhar o vídeo e sanarem as dúvidas de vocês. Em cada espaço, eu coloco 2 pontos baixos. Então, para não ficar repetitivo, todo vídeo tem, eu vou fazer as 2 laterais, vou encerrar este bico e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já encerrei aqui a última carreira, então, já fiz os bicos nas pontas, nesta e na outra, já está pronto. E aqui nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos para um melhor acabamento, mas isso aqui é opcional, vocês podem fazer ou não, fica a critério de vocês. Então, nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. Fiz assim nesta lateral e nesta lateral. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!